Oi, gente, nós somos do Diário do Noroeste há 67, quase 68 anos, contando a história de Paranavaí, da região Noroeste e do Paraná. E hoje nós temos uma história muito legal para contar, a história do rádio paranavaense. E usando como isso um mote determinante, muito importante, que é o registro dos 40 anos do rádio FM em Paranavaí. A história do rádio de Paranavaí começou lá em 1949, com Efraim Marques Machado, de saudosa memória. E nós estamos com a Aniserete Machado, que é a diretora da Rádio Kaiowá FM, que completa 40 anos neste ano de 2023. Aniserete, um prazer recebê-la no Diário do Noroeste. O que é o rádio para você? Bem, vou falar, o rádio em si é o maior veículo de comunicação que eu vejo, um dos maiores. Aliás, vocês que são do jornal, né? Mas o rádio é um grande veículo. E, para mim, especialmente, eu fui criada dentro do rádio, né? Eu nasci, meu pai já falando em rádio. Quando eu nasci, já existia o rádio, né? E, assim, na nossa história familiar, o rádio sempre foi muito presente. Se eu falar em rádio na Kaiowá FM, eu conto um fato interessante para você. Meu pai queria muito colocar uma rádio FM, ele já vinha de uma história de rádio AM, você sabe, já vinha de um alto-falante, na verdade. A Voz Democrática e a Voz da América. Né? E depois a Rádio Cultura, né? Quando ele montou o sonho dele, aí, próximo passo, FM, ele montou, só que ele não pensou numa coisa no momento, não existia rádio FM aqui em Paranavaí. Os aparelhos. O aparelhinho, não existia nem um aparelhinho para se ouvir FM, né? Então foi outra luta, ele montou primeiro essa estrutura para depois pensar como que as pessoas iam ouvir. Então foi interessante, porque as pessoas já começaram a ouvir FM, ouvir na Rádio Kaiowá. Perfeito. Né? Então, para nossa família, ela é muito forte, porque representa o meu pai. Rádio, para mim, é a história do meu pai. E a história do seu pai se confunde com a história de Paranavaí e também com a história da comunicação. Sim. E qual é o futuro do rádio, Aniserete? O futuro, se nós soubermos nos adequar, o rádio terá um futuro eterno. Tá? O que a gente não pode parar é no tempo, né? Porque, como tudo na vida, a gente não pode querer o rádio da forma que ele era lá, no caso da FM, lá em 1983. Né? O rádio é de 2023. O futuro vai depender muito da evolução tecnológica. Né? Você esperava que você ia viver tão dentro da internet, tão dependente da internet? Sim. Né? Não esperava que a gente, né, na tua geração ou na minha, nós sofremos uma mudança enorme. Né? Nós nascemos quando não existia nem computador. Então a gente tem que ter essa mentalidade também dentro do rádio. Né? A gente também tem que evoluir. O rádio não vai morrer, pode não ter um aparelhinho ali na tua casa, mas você vai pegar o rádio na internet, vai pegar o rádio de outro aparelho e tal, né? Mas não vai morrer. Perfeito. Diário do Noroeste sente-se muito feliz por contar a história do rádio e por estar hoje na Rádio Kaiowá FM, e agradecendo a Aniserete e toda a equipe por ter nos recepcionado de forma tão calorosa, sabendo que o rádio sempre terá um papel determinante que será perene, ou seja, será permanente, e nesta mesma linha, o Diário do Noroeste sente-se honrado de fazer parte, e sabendo que também será permanente e que vai conversar com todas as mídias e conversar com as pessoas que são importantes. Você. Muito obrigado, Aniserete. Eu é que agradeço muito, porque a nossa história, ela, assim, né, ligada, né, o Diário do Noroeste, seu Euclides, seu Efraim Machado com a rádio, então isso a gente não pode deixar apagar. Aliás, então, eles eram amigos, conversavam bastante. Muito amigos, né? Então a gente não pode deixar apagar, e eu fico muito feliz, porque nós somos a nova geração dentro do rádio, não nova de idade, mas uma nova geração. Vocês também são nova geração dentro do jornal, e vocês estarem fazendo isso, significa que continuamos ligados, né? Isso é muito legal, muito bom. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Tá. Essa sala é o nosso pequeno museu. Aqui nós temos basicamente as mídias que eram utilizadas na nossa emissora, todas são coisas que foram ao ar, que foram utilizadas na Kaiowá FM, e alguns equipamentos que eram utilizados para se poder usar essas mídias. Né? Nesta parte aqui temos os LPs, tá? Que são mídias analógicas de cantores, que eram discos nesse formato, né? Que tinham normalmente 6 músicas de cada lado do disco. Tá? E eles eram reproduzidos num aparelho semelhante a este aqui, tá? Onde o disco ficava girando e uma agulha sobre o disco fazendo a leitura. Tá? Com a evolução da tecnologia, a gente passou para a utilização de CDs. Tá? Já é um formato digital, saindo do analógico. Tá? Nós temos aqui cerca de quase 6 mil mídias colocadas, sendo divididas entre CDs e LPs. Aqui nos nossos equipamentos nós temos um pouquinho da história da Kaiowá FM, que na realidade iniciou-se com um serviço de alto-falante, depois passou a ser uma rádio AM, a Rádio Cultura, e finalmente viemos para a FM, que nessa semana está completando 40 anos no ar. Pessoal, uma história curiosa. A Rádio Kaiowá entrou no ar em 1983, em agosto de 1983, no finalzinho ali dos anos 80,
tinha uma banda, o Traje a Rigor, fazia muito sucesso. E eles lançaram esse disco ali em 87, 88. E no disco trazia uma faixa que falava filho da, né, não precisa dizer pra vocês. E o dono da rádio não queria que tocasse essa música. O que ele fez? Ele pegou o disco, que a gente chama de vinil, riscou toda aquela faixa, que é a segunda faixa, o disco é por faixa. Ele riscou com um prego toda a segunda faixa do disco pra não tocar aquela música e não reproduzir na rádio.